A paz, amados. Quinto dia de batalha. Nós estamos no nosso quinto dia de batalha e já temos recebido algumas mensagens falando sobre o efeito, que as orações têm feito dentro da própria vida, da própria família. E o desejo do nosso coração é esse. Bom, quinto dia de batalha, como vocês sabem, as palavras que eu tenho compartilhado com vocês são palavras que Deus foi me dando nesse período onde nós passamos uma luta, uma batalha, um momento diferente, e Deus tem cuidado de mim e da minha família. E a família é a base, né? A família é a base. E nós precisamos buscar e orar pela nossa família. E hoje nós vamos falar de identidade. Algo que Deus falou muito profundamente comigo nesse período foi sobre identidade. Quem nós somos, com quem nós nos identificamos. Infelizmente hoje, com a internet, é muito bom porque nos permite, por exemplo, nos unir, né? Aqui nesses grupos tem pessoas de Portugal, do Brasil, da Itália, pessoas de todo lugar, pessoas que eu nunca vi, que eu não teria condições de conhecer, e nos conectamos através deste grupo, e aí é muito bom. Mas, por outro lado, a internet traz também acesso a muita coisa ruim. Esses dias, eu estava conversando com uma pessoa e nós estávamos comentando sobre os acontecimentos que estão sinalizando os últimos tempos, né? Aqui na Itália, vocês sabem, nós tivemos furacões, tivemos tempestade de gelo, meu carro está todo amassado. Você vê assim, as marcas das pedras, sabe? Então, assim, e tiveram pessoas que perderam realmente tudo, perderam o carro por inteiro. E nós vemos assim que existem alguns fatores que estão indicando, né, o retorno de Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E uma das coisas que sinalizam isso é a manifestação dos falsos profetas, né? A manifestação também da apostasia, a manifestação da humanidade perdida, como diz em 1 Timóteo 3. Então, o que nós precisamos fazer neste momento? Primeira coisa, nós precisamos nos alegrar, né? Eu me alegro quando isso acontece, por quê? Porque quando isso acontece, significa que a Bíblia está se cumprindo, que o nosso Deus, aquilo que Ele falou, Ele faz. Ah, Raquel, mas você fica alegre com a destruição? Não, eu fico alegre porque a palavra está se cumprindo. A destruição me deixa triste. Mas nós vamos levando adiante. Existem coisas pelas quais nós precisamos passar, né? Uma mulher que quer ter um filho, ela vai engravidar, mas para ter o filho nos braços, ela sabe que ela vai ter que passar pelas dores. Existem coisas que são inevitáveis. Como eu digo sempre, não é o que você vai passar, mas como você vai passar. Como, né? Como é que você tem vivido esses últimos tempos? E isso tem identificado, isso tem atingido a tua identidade? Como é que você está se identificando nesses dias, né? Existem doutrinas e ventos de doutrinas para todo lado. O que você precisa, escuta bem o que eu vou te dizer. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, porque quando você ouvir algo, você vai saber se aquilo está realmente identificando quem é Cristo nos tempos de hoje, ou se é doutrina humana. Então, hoje em dia, não dá para você confiar. Ah, mas esse pastor sempre foi tão abençoado. Pois é, se perdeu no caminho. Não siga gente que está perdida, querido. Se está contra a palavra, eu vou contar uma coisa para vocês aqui que vocês vão achar estranho. Eu e minha família frequentamos uma igreja aqui na Itália e, por fim, por causa de uma situação, eu fui conversar com o pastor e falou: pastor, o senhor me perdoa, mas o senhor está errado. O senhor está errado, pastor. Olha que a Bíblia diz isso, é muito claro. E a resposta dele para mim foi que, para ele, a Bíblia tinha feito uma exceção. E isso era a líder dele que tinha colocado. E nós, então, Frida, muito obrigada, né, pela tua dedicação por nós esse período todo, mas nós estamos indo embora. Então, nós precisamos entender. Agora, se eu não conhecesse a Bíblia,
Então, para que você não seja engajado em caminhos errados, você precisa ler a palavra. Você precisa se identificar com Deus. Então, hoje nós vamos falar de identidade com Deus. Nós precisamos nos identificar com o Pai. Todo filho se parece com o Pai. Todo filho tem o DNA do Pai. Eu tenho 2 filhos e eles são completamente diferentes um do outro. O que a Cecília puxou de mim, o Frederico puxou do pai. O que o Frederico puxou de mim, a Cecília puxou do pai. Se pegar o sangue dos 2, vai encontrar ali uma parte de mim e uma parte do Ico. Por quê? Porque são nossos filhos. Eles têm o nosso DNA, têm o nosso sangue. Eles se identificam conosco. Então, eu quero perguntar para você. Você é filho de quem? Deus é teu pai? Deus é verdadeiramente o teu pai? Você tem se identificado com Deus? E aí nós vamos ler lá em João 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam quem? Jesus, no caso, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Bom, então aqui nós temos 2 condições para que você seja filho de Deus. Primeiro, você precisa receber Jesus. Segundo, você precisa crer no nome de Jesus. Nós somos todos criaturas de Deus. Para sermos filhos de Deus, nós precisamos crer em Jesus e crer no nome de Jesus. Receber Jesus e crer no nome de Jesus. Aí você fala, Raquel, mas o que isso tem a ver com o nosso jejum? Nós estamos orando por família. E quando nós nos levantamos para orar pela nossa família, como nós temos orado? É certo você orar a Deus? Abre portas, abençoa o estudo, dá uma casa. Nós temos esse tipo de oração, abre porta de trabalho. Mas essa oração, ela é uma oração complementar, que vai trazer para a pessoa algo para este mundo. Mas para que a vida dos nossos familiares sejam transformados, queridos, nós precisamos orar para que eles tenham uma identidade em Cristo. E para que eles tenham identidade em Cristo, em primeiro lugar, eles precisam receber a Jesus como o único e suficiente Salvador. E eles precisam crer no nome de Jesus. E aí, eles sendo filhos de Deus, eles vão se identificar com Deus. Identificando com Deus, eles vão buscar o reino de Deus. Buscando o reino de Deus, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Assim diz a palavra e assim é. Então, quando nós oramos agora, nós estamos orando pelas nossas famílias e muitas vezes pessoas se levantam em jejum, em campanha de oração, aí começam a orar, Deus dá, Deus dá, Deus dá, Deus dá, e Deus muitas vezes não se move. Por quê? Porque não existe uma identidade. Nós precisamos nos identificar com o Pai. Sabe? Nós precisamos olhar para o espelho e dizer assim, olha, eu pareço com o Pai. E como é que você sabe que você parece com Deus? Você vai para os atributos de Deus. Deus, ele é amor. Não é que ele ama, ele é amor. E o que o amor é? O amor tudo pode, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, ele não é invejoso, ele é bondoso. O amor deseja o bem, o amor fala a verdade. Então nós precisamos, dentro da nossa família, nos identificar com Deus. E nós precisamos dizer a verdade, mas em amor. Nós precisamos caminhar juntos em amor. Uma outra coisa que Deus é misericórdia. E nós muitas vezes fazemos as coisas erradas e queremos que a pessoa me perdoe, não olha para isso. Mas quando alguém da nossa família faz alguma coisa conosco, nós não queremos exercer misericórdia. E o que é misericórdia? Misericórdia é quando você dá para a pessoa algo que a pessoa não merece, mas você dá a si mesmo. Isso acontece muito de pai para filho, de mãe para filho, principalmente de mãe. O filho às vezes faz a pronta, ela vai lá e faz o prato que ele mais gosta, Mas por quê? Porque nós nos identificamos com Deus, nós somos gerados em amor. E isso, o amor nos leva à misericórdia. Ah, Raquel, mas Deus também é justo.
Sim, Deus é justo. E nós, quando nós nos identificamos com Deus, nós precisamos ser justos. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, que é algo que eu sempre me pergunto. Na minha vida, o que Deus executa mais? A sua justiça ou a sua misericórdia? Olha, queridos, eu posso dizer para vocês com toda a convicção, na minha vida, Deus sempre foi muito mais misericordioso comigo. Porque se Ele fosse olhar os meus pecados, se Ele fosse olhar a minha condição, Ele já teria desistido de mim. Mas Ele me ama e Ele me perdoa em Cristo Jesus. E aí eu sou justificado na cruz de Cristo. E eu tenho que glorificar a Deus por isso. E nós precisamos buscar isso para a nossa família, buscar identidade. Algumas pessoas sabem, eu escrevi um livro e no período que eu estava escrevendo tem uma parte, né, que eu falo justamente e surgiu esta frase que marcou muito para mim, que diz assim: a maior corrente de um homem é não reconhecer a imagem de Deus em si mesmo. E isso Deus estava falando comigo, porque eu tinha uma baixa autoestima muito grande. Eu me olhava no espelho e tantas vezes eu não me considerava tanto, por diversos motivos que Deus tem tratado. E aí fala: Raquel, mas você sim, você prega, você... Ok, beleza, filho, sou pecadora do mesmo jeito, sou cheia de defeito. E aí eu olhava, né, para mim e não conseguia identificar, sabe? Eu tinha uma baixa autoestima enorme. E quando o que é autoestima, né? É você ter uma imagem boa de si mesmo. É você ter uma alta imagem de si mesmo. É você reconhecer quem você é. E aí quando nós falamos assim: eu sou filha de Deus, eu tenho Jesus no meu coração. Mas aí, por outro lado, você fala assim: mas a minha autoestima é baixa. O que você está dizendo? Você está dizendo que você não consegue identificar Deus na tua imagem. Porque como é que você pode ter baixa autoestima se você não identifica, se você fala que Deus é em você? Que Deus está, que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. O que você está querendo dizer com isso? Que a imagem de Deus é baixa. Não é suficiente para você. Então, quando nós identificamos, né, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e que Ele é o nosso Pai, a nossa autoestima, ela levanta, porque quando você olha para você mesmo, você vê a imagem de Deus refletida. Sabe, queridos, nós precisamos orar para que as nossas famílias possam ter identidade em Deus. Para que o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, que eles se identifiquem com Deus. Eles se identifiquem de tal modo que quando eles se olham no espelho, a autoestima deles é altíssima. Porque eles olham, eles não veem a eles mesmos, mas eles veem a imagem de Deus refletida. E nós precisamos buscar isso, precisamos orar por isso. Nós precisamos, é o nosso jejum da família, então tudo bem que você vai pedir um carro, que você vai pedir uma casa, que você vai pedir portas abertas, tudo bem você pedir: ai, Senhor, soluciona, Deus, os problemas da minha casa, traz paz na minha casa. Em vez de você pedir: Senhor, traz paz na minha casa, peça assim: Senhor, que cada pessoa dentro da minha casa se identifique contigo. Que cada um, que as correntes, Pai, que amarra as correntes da baixa autoestima sejam quebradas dentro da minha casa. Que as pessoas entendam que nós somos filhos de Deus. E se não são, Senhor, que possam te reconhecer como único e suficiente Salvador e que possam crer no teu nome para que eles sejam feitos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, eles manifestem o DNA de Deus, manifestando o DNA de Deus, que eles possam entender que são a imagem e semelhança do Deus vivo. E sendo a imagem e semelhança do Deus vivo, a autoestima deles, quando eles se olharem, eles vão refletir a imagem de Deus neste mundo. Refletindo a imagem de Deus, eles vão refletir o amor, a misericórdia, a justiça, o perdão, o poder de realização. Eles vão ser prósperos, porque quando nós nos identificamos com um Deus que é próspero, que pode todas as coisas, não existe impossível. Você entende, querido, o que eu estou querendo colocar para você nesse momento?
Quando nós fazemos a oração correta, que é a oração que vai na raiz, todas as outras coisas vão se acertando. E nós muitas vezes estamos orando de forma errada pela nossa família. E às vezes nós vemos que as coisas não funcionam. Mas nós necessitamos de entender que quando nós lemos a palavra e conhecemos a Deus e sabemos que Ele nos deu Jesus para que nós possamos ser reconciliados com Ele como Pai, como Criador, a nossa vida é completamente transformada. E aí tem uma outra coisa, tem gente que às vezes vai orar pela família e fica, ah, Deus, olha o que essa pessoa está fazendo, Senhor, tira ele desse caminho, Pai. Deus não vai tirar ninguém do caminho se a pessoa não quer sair do caminho. Não quer, não vai tirar. Deus nos deu livre-arbítrio. Começa a orar assim, Deus, transforma o coração. Sabe, eu vou ler com vocês lá em Colossenses 1. Vamos abrir? Vamos abrir aqui, Colossenses 1. Cadê a palavra? Ok. Vamos lá, Colossenses 1, do 9 ao 12. Olha bem o que Paulo disse. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Agora olha o que Paulo pediu. E pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradecendo-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Corroboados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, com alegria, dando graça ao Pai, que nos fez idôneos para participar, presta atenção, para participar da herança dos santos na luz, o qual tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém. Começa a orar pela tua família, querido. Escreve esses versículos. Colossenses 1, de 9 a 13. Escreve em letras grandes, põe no teu quarto, na tua sala e começa a orar isso. Fala, Deus, é isso que eu quero para minha família. É isso que eu quero, que eles sejam transformados dessa maneira. Também lá em Filipenses 1, a partir do versículo 3, também tem uma oração maravilhosa que Paulo faz. Sabe? Começa a orar pela raiz. E a nossa família vai ser transformada. Nós precisamos ter identidade em Cristo. Ore para que a tua família tenha identidade em Cristo. Ore para que cada membro seja reconhecido como filho do Deus vivo e que as correntes da baixa autoestima sejam quebradas na vida dos teus familiares, dos teus filhos, dos teus pais, dos teus irmãos, do teu esposo, da tua esposa. Que a tua família que ela tenha uma identidade em Cristo. E aí não importa o que está acontecendo lá fora, não importa os falsos profetas, não importa as doutrinas loucas que este mundo tem visto, que se você está fundamentado em Cristo, você vai permanecer de pé no meio da tempestade. Amém? Amém. Glória a Deus, que o Senhor possa fortalecer você neste dia, sabe? É o 5º dia da nossa batalha, é o 5º dia que Deus tem nos dado, e eu sei que Deus vai encher a tua casa da presença maravilhosa e verdadeira dEle. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e se identifique com Deus. Se identifique com Deus. Se identifique com o Papai. Um grande abraço. Amo vocês.